Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Agora o setor encarnado. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom. É com muita alegria que a Casa Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita, numa Casa Miramês? Ok. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi, caso vocês ainda não saibam, foi criado por Allan Kardec, que é chamado reencarnação. Esse tema é tão profundo e explica a nossa evolução espiritual de uma maneira tão bela, tão carinhosa, que merece nossa profunda atenção. E quem vai falar para nós desse assunto é o nosso irmão Jonas, que vai nos brindar com essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse fator tão importante dentro da nossa caminhada. Eu queria convidar todos vocês a nos acompanhar numa prece, rogando Jesus, esse mestre maior, esse divino amigo de todas as horas, que nos ampare, que nos esclareça, que nos ilumine nesse momento, Jesus. Abençoa esse propósito do esclarecimento da instrução. Que ilumine Jesus, a mente do palestrante da noite e os nossos corações, para que possam plantar sementes que hão de frutificar 100 vezes, 1000 vezes. Jesus, abençoa-nos sempre com o ânimo, com a sabedoria e com o esclarecimento. E que tua paz divina nessa seja conosco, hoje, agora, por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, mais um dia, graças a Deus, em que todos nós nos dispomos em dedicar uma hora do nosso tempo a estudar, a refletir e a aprender com Jesus, com a espiritualidade amiga e com essa pleiade de espíritos desencarnados e reencarnados, que, como o nosso companheiro disse aqui, na verdade, reencarnação, o tema reencarnação foi criado por Kardec. Só que não. Na verdade, quem estuda e aprofunda no tema sabe que reencarnação, o tema reencarnação, o ato de reencarnar, não é uma criação de Kardec e não vem sendo estudado e difundido na humanidade apenas através da doutrina espírita. Nós temos relatos de grandes estudiosos com obras milenares, obras aí que vêm, está sendo e é estudada por vários estudiosos, tanto do campo da doutrina, tanto do campo religioso, como também do campo científico, psicólogos, psiquiatras. Já temos obras de muitos séculos que já vêm descortinando e trabalhando sobre a reencarnação. Temos notícias também que não somente esses estudiosos, mas também as religiões, o próprio cristianismo, em suas eras primeiras, falava sobre a reencarnação. E no próprio Evangelho também de Jesus, que está nos falando sobre o ato de reencarnação. Então nós temos que entender, e nós sempre gostamos de dizer e de falar, que o nosso propósito aqui é estudar um pouquinho sobre cada tema, porque é impossível finalizar ou fundar um tema ou estudar profundamente um tema em uma hora. É impossível. Uma pessoa que fala que em uma hora fala tudo o que precisa sobre determinado tema está falando de forma muito rasa, porque na verdade é impossível. O que a gente faz é trazer alguns relatos, nos lembrar dessas lições que a espiritualidade já nos prepararam no plano espiritual. E dessa forma, nos lembrando, cada um criando o seu programa de estudos, seu programa de palestras, seu programa de pesquisas, possa aprofundar cada vez mais. Então, o que a gente faz é simplesmente nos lembrar desse tema, que é uma das bases da doutrina espírita, é uma das bases da lei divina e uma das bases da lei de amor. E nós gostamos sempre de lembrar que nosso propósito aqui é verdadeiramente estudar a lei. A lei divina.
Então, quando nós entramos numa casa espírita, nós temos que nos despir de todo e qualquer preconceito, de toda e qualquer ideia material que nós temos. O nosso propósito aqui é aprender. O nosso propósito aqui é compreender. Graças a Deus, o expositor aqui nos fala do ponto de vista dele. Vem trazer aqui, embasado na doutrina, embasado em fundos científicos e alguns estudiosos, para que assim vocês também possam ter esse embasamento e, consequentemente, formular, formar a gama de conhecimento, a gama de, consequentemente, com essa gama de conhecimento, uma gama de experiência que vai me promover e que vai também vos promover a estágios melhores da compreensão, a estágios melhores espirituais e morais. Então, nosso propósito aqui é estudar a lei divina, que é a verdade que está com Jesus. Sempre. São 5, 10 minutos que a gente sempre gosta de recordar isso. Tudo que falamos aqui está embasado no Evangelho. E tudo que está embasado no Evangelho, na verdade, é explicado e exemplificado por Kardec e pela espiritualidade superior. Kardec foi um coletador de informações. Ele coletou e organizou todas as informações tragas do plano espiritual. Então, nosso propósito aqui é esse. E como falamos e como foi dito na minha oração, não dá para falar de um tema de reencarnação sem compreendermos os 15 princípios básicos da doutrina e dentro um deles, o quinto princípio. Claro demais, o quinto princípio. O quinto princípio. Tá bem? Tá. Fala por aí. O quinto princípio. Vamos só falar. O quinto princípio da doutrina espírita, que é evolução. Tudo que nos é dado, a lei divina é dada para toda a criação, com o propósito de nos fazer com que nós progredamos, avancemos, evoluamos. Esse é o nosso propósito. Então, toda a lei é dada para que a criatura, o germe divino, faça sua caminhada em caminho ao progresso, em caminho para o melhor. A espiritualidade nos fala que uma das coisas que nós sempre temos que ter e sempre temos que levar aos nossos companheiros, que é uma força que nos impulsiona, é a esperança. Porque uma pessoa sem esperança, com a esperança morta, vamos assim dizer, ela não busca nada melhor. Ela se movimenta em busca de algo porque ela se sente desesperada. O próprio nome já fala, né? E o desespero nos leva à loucura. E quando falamos de reencarnação, como falamos agora há pouco, é uma das exemplificações, claro. Deus, nosso Pai, é de magnânima inteligência, magnânimo amor. Mas a reencarnação para nós, espíritos imperfeitos, vem exemplificar de maneira mais clara esse amor divino por seus filhos, por sua criatura. Porque a reencarnar é um processo que Deus nos dá. É como se Deus estivesse nos dizendo, através da sua lei, que nós temos sempre a oportunidade de corrigir. Sempre a oportunidade de sair daquela situação que nós estamos, não importa o momento, e nos tornarmos pessoas melhores, exatamente. Sempre. Porque isso é amor. O pai que ama, nós nos recordamos lá da parábola do filho pródigo, é aquele pai que oportuniza, não é verdade? Oportuniza ao filho se redimir. E para nós espíritas, pelo menos para mim, foi uma das maravilhas maiores que eu descobri, que eu percebi, foi estudar, compreender, perceber e confiar que todos nós somos espíritos imortais. E daí nós vamos na imortalidade da alma, que também é um dos 15 princípios da doutrina espírita. Então nós temos que perceber que estamos aqui para começarmos a perceber a maravilha
de estarmos sob os cuidados, sob os auspícios de um Deus de justiça infinita e de amor também infinito, que nos abraça, que nos oportuniza sempre, sempre, sempre nos reajustar. Porém também, claro, esperança, também temos que ter a noção de responsabilidade que nós temos diante de toda a lei, diante de todo e qualquer momento, e qualquer experiência, e qualquer oportunidade que nós possuímos. Salário Consolador, Emmanuel nos adverte e nos diz que, para nós, espíritas, nós temos que despertar no outro em nós, primeiramente, as noções de responsabilidade. Porque não basta somente ter a oportunidade de repetir, nós temos que entender que agir diante das circunstâncias, nas nossas reencarnações, geram consequências todo e qualquer hábito nosso. Então temos que falar de reencarnações e falar também da lei de causa e efeito, que nos diz que, assim como o filho pródigo foi lhe dada a oportunidade de descer, de experienciar, e faliu, no momento do seu despertar, ele teve que percorrer todo o caminho de volta até retornar à casa do Pai. Tá ótimo. Obrigado. Então nós temos que ter noção, primeiro, ter esperança. Esperança que as coisas não se encerram e não se acabam da forma que a gente pensa. Porque quando vemos a humanidade da forma que está, se não falamos de reencarnação e vemos as pessoas sofrendo ao nosso redor, guerras, conflitos, situações como a própria pandemia que ainda estamos em curso, estamos recuperando, graças a Deus, dela, mas que virão outras situações também para o nosso aprendizado. Se nós começamos a ver no campo material, nós perdemos a esperança, porque nós vemos pessoas desencarnando em massa, nós vemos a sociedade limitada em todo e qualquer aspecto que podemos imaginar, conflitos diversos, e não vemos para onde ir, assim, muitos de nós percebemos, começamos a imaginar, vemos a nossa vida sofrida muitas vezes, nós, com a nossa capacidade limitada, impossibilitados de fazer alguma coisa no nosso conceito material, tá? Porque espiritualmente nós começamos a descoordinar vários campos de ações, várias oportunidades, estamos falando do conceito material, e nós acabamos de nos desesperar. E a doutrina, a espiritualidade, na verdade, Jesus, com todos os seus predecessores, que foi enviado e está lhe sendo enviado, através da espiritualidade, através da religiosidade, do aspecto religioso da doutrina, não somente através dela, mas também da ciência, vem aí nos trazer a conhecer, nos fazer conhecer essa lei, e um desses 15 princípios, uma dessa lei, que é a reencarnação. Nos dá uma noção de um Deus muito maravilhoso e nos faz perceber que, por mais difícil que seja a pena que estivermos passando, por mais difícil que seja o momento que estivermos passando, esse momento terá um fim. E não só um fim, porque Deus nos mostra que esse fim tão rápido será de acordo com o uso que eu faço da lei, de acordo com a minha boa vontade. Então não depende do meu vizinho, não depende do meu pai, não depende do dirigente da casa espírita, não depende da espiritualidade superior. O que Deus, o que a lei deixa para a gente claro? Que depende de mim. E se depende de mim, eu tenho que saber qual o percurso que eu devo fazer, como eu devo agir, que conduta eu devo ter para acelerar esse processo, para que finde o meu sofrimento, para que acelere o processo e o progresso, e dessa forma eu me torne alguém feliz. Então a lei divina, a espiritualidade vem nos mostrar que há algo melhor, e não somente isso, vem nos mostrar qual caminho eu devo percorrer para chegar nesse algo melhor. Então, além da esperança de algo novo, de dias melhores, me mostra a responsabilidade que eu tenho, o esforço que eu devo fazer para que esse sofrimento, para que esses conflitos, para que a sociedade se altere, se modifique.
Então, quando a espiritualidade vem falar para a gente do plano espiritual, de mundos ditosos, de mundos felizes, não é para nos encher de inveja, não. A espiritualidade vem nos mostrar e falar assim: está vendo o que vocês podem alcançar? Está vendo o patamar que lhes pertence alcançar? Venham, vamos lhes mostrar quais as ações, qual a conduta que você deve ter, qual tipo de busca você deve ter para conquistar esses mundos, essas situações melhores. Então, nos dá esperança e nos mostra o caminho. E mais do que isso, né? Caminham conosco. Também caminham conosco. Isso é amor. É aquele que não ensina a missão, lhe mostra a missão. E a espiritualidade, como Jesus o fez e o faz a todo e qualquer momento para todos nós. E como nós citamos, falar de reencarnação não é algo novo, como nosso companheiro brincou, né? Não foi Kardec. O próprio Jesus nos disse sobre a reencarnação. Ele mesmo nos falou. Não vamos aprofundar muito no campo científico, porque temos notícias, estávamos estudando através da obra, quem tiver interesse em estudar, de Gabriel Delano. É uma obra que chama Reencarnação. E ele vem trazendo aqui vários relatos de culturas antigas, de hábitos de sociedades antigas, de cientistas antigos que vinham trabalhando casos de reencarnação, que falavam e ensinavam sobre reencarnação. E também casos, também relatos. Eu estava vendo muito interessante essa semana. Olha para você ver como a espiritualidade direciona certinho. Um amigo chegou para mim e falou assim: Jonathan, olha que curioso, me mostrando um bebê de 1 ano e 7 meses tocando piano. Alguém já viu esse videozinho? Uma criança de 1 ano e 7 meses tocando piano. E o mais interessante, depois eu fui pesquisar, um professor de música comentando ao vídeo. O professor mais interessante, porque pra gente, eu toco violão e conheço um pouco de música, teoria musical, então dá para saber mais ou menos. Mas a maior parte de nós não sabe. Mas o professor chegar e falar que aquele bebê de 1 ano e 7 meses estava sabendo o que estava fazendo, acordes, música, concentração. O bebê de 1 ano e 7 meses é meio estranho. Gabriel Delano, não somente ele, como outros estudiosos nos contos de relatos de bebê com 6 meses que falava. Com 9 meses começou a escrever e com 1 ano escreveu o seu primeiro livro. Interessante, não é? De crianças que lembram-se de fatos, de atos de vidas que o antecederam, de personalidades. E não somente isso. Claro, o campo científico sempre comprova. Vêm os cientistas, os psicólogos, os psiquiatras que estudam esse passado e vinculam e confirmam. Olha que interessante. Temos cientistas, tem uma obra nova que está em inglês ainda, não vou falar o nome dela, mas está em inglês, que tem um cientista que fala, ele começa a fazer os relatos, ele fala que não há nada na ciência atualmente que refuta a reencarnação. Pelo contrário, falar em reencarnação é até muito racional e muito lógico. Então nós temos que entender e buscar o conhecimento para que a gente possa se convencer primeiro. Porque a partir do momento que eu me convenço realmente, eu começo a buscar me converter e me adequar. Por isso que a espiritualidade fala para a gente, né, sobre os mandamentos do Espírito. Primeiro, amai-vos. Segundo, instrui-vos, não é verdade? A instrução é essencial. Sem nos instruir, é impossível nós progredirmos. E é uma das asas da evolução sempre da espiritualidade, né? O aspecto moral e o aspecto intelectual. E só para nos recordar, está lá na obra 100, Emmanuel fala para todos nós, que no campo, olha que interessante, da intelectualidade, nós avançamos a braços largos. Só que, devido ao fato de não progredirmos também no campo moral, hoje, nós vemos a situação do mundo ao qual nós nos encontramos. Todos nós, como nós nos utilizamos antes, estamos nos utilizando hoje do intelecto, estamos passando por um processo aí de utilizar o intelecto para gerar conflitos, guerras, distúrbios, desequilíbrios. Então, o intelecto sem moral é porta aberta para o desviamento. É o que a espiritualidade deixa muito claro. E é por isso que a doutrina veio e vem nos trazer a importância dos aspectos morais. Adquirir valores morais, valores éticos, porque é isso que conduz o intelecto a um direcionamento para o bem. Olha que interessante. Então vamos lá. Primeira passagem que nós vamos trazer aqui está lá em João capítulo 3, item 3. E está lá assim, ó. Eu até estou estudando uma obra, a gente gosta de mostrar só por curiosidade. O Novo Testamento de
traduzido de Jesus, é claro, né? Mas traduzido por Haroldo Dias. Está lá, capítulo 3, item 3. Diálogo de Nicodemos com Jesus. Acredito que todos nós já vimos sobre esse capítulo. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. E eu convido vocês a ler todo o capítulo, que nós não vamos ler, porque ele é um pouquinho extenso e acaba que vai um pouco deslocar. Não vai deslocar, mas nós não vamos conseguir fazer o programa nosso hoje de diálogo. Então Jesus aqui diz para Nicodemos e fala para Nicodemos. Nicodemos era um estudioso da lei, era um doutor da lei à época do mestre. E Jesus vem falar para ele das coisas do Espírito, da lei, do Espírito, da lei da... E ele fala depois, né, que na verdade são coisas materiais. É coisa da matéria, é coisa do corpo físico, é coisa da experienciação do Espírito na matéria. E Jesus continua em outro capítulo. Está lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 11 a 14. Indagação de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito. É o título que Haroldo dá no capítulo. Ele começa: Amém vos digo, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quiseres desaceitar, ele, palavra de Jesus, ele é o Elias que havia de vir. Para quem estuda o Evangelho, sabe que Elias viveu muito tempo antes de Jesus e muito tempo antes de João. E antes de Jesus vir, na verdade os profetas já diziam que antes do Messias vir à terra, que novamente Elias viria o anteceder. Jesus fala que em verdade João Batista é Elias, aquele que vocês esperam. E continua, capítulo 17, também de Mateus, item 3. Eis que se tornaram visíveis para ele Moisés e Elias conversando com ele, no capítulo da transfiguração, no momento que Jesus estava no monte. E 12 e 13. Digo-vos por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também é o Filho do Homem, que está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Para quem não sabe, João Batista foi decapitado, né? E a cabeça dele foi levada lá na bandeja. Então Jesus diz e deixa claro que João Batista é Elias. E Elias é João Batista. Nós temos que perceber que na reencarnação nós passaremos por várias personalidades, por vários campos de experimentação. Assim como João Batista, que no passado, na verdade é Elias, João Batista também não no passado, né? Mas antes da época de Jesus, mandou que decapitassem vários monges para comprovar que Deus era único. João Batista, ele como Elias, retornou na reencarnação futura e sua cabeça foi levada a uma bandeja. Para nós entendermos que, diante da reencarnação, nós temos também que nos responsabilizar pelos nossos atos. Lei de causa e efeito. Então, falar de reencarnação nos traz esperança, claro,
mas nos faz despertar para uma noção diferente da responsabilidade que temos diante de toda e qualquer ação nossa. Porque nós temos em mãos o conhecimento de uma informação importantíssima, mas que deve, como qualquer coisa que adquirimos, assim como também o intelecto, ser utilizada e manejada com muito cuidado e disciplina. Por isso que nosso companheiro Chico foi advertido por Emmanuel. Quando o Chico foi advertido, não foi ele, não, foi todos nós, tá? Disciplina, disciplina e disciplina. Então Emmanuel está dizendo para todos nós que quanto mais conhecemos, nós temos responsabilidade, temos que nos disciplinar. Então o conhecimento adquirido é sim uma ferramenta maravilhosa que nos oportuniza. Mas quem lança a mão nas oportunidades e aproveita, como nas palavras do talento, ou multiplica para 2 ou 3, para 6 ou 5 ou 4, para multiplica ou dobra os recursos, somos nós, através da utilização do nosso livre arbítrio, lei divina. Então Jesus já vinha falando de reencarnação para todos nós. E falar de reencarnação é falar de esperança. E a espiritualidade vai complementar, claro, a espiritualidade, como nós dizemos. Kardec não inventou nada. A doutrina espírita não inventa e não cria nada. Porque o único que cria é somente Deus. Jesus não cria nada. Nós somos, como diz o estudioso, quando a gente estuda a evolução, co-criadores de algo. Nós lançamos mão do que existe na natureza, a modificamos qualquer recurso e transformamos em alguma coisa. Mas não criamos. Nós utilizamos o intelecto dado também pela divindade, como tudo que nos é dado, dos recursos naturais, e facilitamos, manipulamos para produzir algo diferente do que a natureza nos oferece. Correto? Naturalmente. Nós somos co-criadores. Criador mesmo, somente Deus. Isso é importante demais para nos fazer superar o nosso ego. Nosso orgulho, o ego, que tanto nos faz decair, tanto nos fez falir e falhar, tanto nas reencarnações passadas, quanto nessa também. Nós temos que perceber que nós somos filhos de Deus, todos nós, e todos nós temos as mesmas capacidades. Olha que interessante. Todos, independente de quem seja. Por isso Jesus não nos trata de forma, em momento algum, como inferiores, né? Ele sempre nos convida, mostra-me poderes, façam, eu fiz como eu fiz, para que vocês também o façam, nos mostrando que todos nós temos um potencial gigantesco. Só que um potencial gigantesco a descobrir. É como se fosse lá o professor do pré-primário, né? Que vê aquela criança assim, que no nosso entendimento é burro, mas não existe ninguém burro, né? Mas que vê naquela criança, enxerga lá no futuro e vai com a experiência dedicar, criar um programa de ensino, um programa de aprendizado, esforçar, impor, né? Como Jesus nos mostrando isso também, como Jesus vê em Saulo, Paulo. Jesus conseguiu ver em Saulo, Paulo. Então nós temos que perceber que todos nós temos um potencial maravilhoso, mas a desabrochar, a se descobrir, a se transformar. E essa transformação não é imposta em momento algum pela lei. O que a lei faz, o que Deus faz com sua lei, é nos proporcionar ambientes, situações propensas ao nosso avanço. É isso que ele faz, é isso que serve a reencarnação. A reencarnação é um mecanismo que nos proporciona mudar de ambientes, mudar de contextos, mudar de situações, nos colocando em ambientes propensos ao nosso progresso. Olha que interessante. Então não importa qual situação que nós estejamos, a reencarnação nunca é programada para o mal. O propósito dela é para o nosso bem. Só que, como nós citamos, tudo nos é dado para o nosso bem, mas somos nós que o quê? Que lançamos mãos. Então eu posso reencarnar em situações maravilhosas materialmente que me fazem cair nos abusos, como a espiritualidade mesmo nos diz. Recursos maravilhosos do intelecto, do raciocínio, da dialética, e lançando para esses recursos de forma errônea, equivocada, desequilibrada, perder esses aspectos.
desajustar esses recursos. E aí me coloca, e olha que a gente vê, não é Deus. E aí me coloca em encarnações complexas, sofridas, com enfermidades, ou mesmo sem essas potencialidades. Como assim? Eu posso lançar mão da minha fala de forma desequilibrada, desarmônica, que leva a desesperança, desequilíbrio, desajustes e vir tudo. Não é justiça? Aprende. Você começa a refletir e perceber que falar exige e impõe responsabilidade. E o que você fala, existe uma lei ali que, lançando no universo que você diz, gerará um reflexo àquelas ações. E esse reflexo, essa reação, será de acordo com o que você produziu em sua fala. E não somente nesse aspecto, nos olhos, na visão, na audição, no intelecto. Quantos de nós utilizamos o nosso intelecto para dominar, para impor, para manipular? Quantos de nós? E quantos de nós, graças a Deus, assim como Chico, Divaldo, como Jesus, como Saulo, lançam mão do seu intelecto para plantar sementes que vão germinar para o bem? É para isso que nós estamos sendo convidados. É desenvolver o nosso intelecto, quando a espiritualidade fala assim, instruí-vos, não é para estudar, virar um doutor e começar a dominar as pessoas, não. Não é para nós fazermos como nós fizemos no passado, conhecer ter todos os conhecimentos da divina e manipular as pessoas, dominar as pessoas, não. É para levar a verdade, levar a esperança, plantar sementes de regeneração. Então eu sou responsável pelos meus aspectos, por todas as potencialidades e capacidades, e não somente isso, todas as potencialidades que eu possuo são adquiridas e foram adquiridas por mim mesmo nas minhas reencarnações. Não existe privilégio quando se fala da divindade, quando se fala da lei divina. A todos nós é dado os mesmos recursos, as mesmas possibilidades. Uns estão mais avançados que os outros porque aproveitaram melhor as suas oportunidades. E é por isso que a espiritualidade vem nos instruir para que nós também saibamos como aproveitar bem as nossas oportunidades. E lá, no Livro dos Espíritos, fala-nos de reencarnação na questão 171. Não somente nela, na verdade, na questão 166 a 171. E nessas questões, a espiritualidade deixa claro. Olha para a gente ver na questão 171. O que a espiritualidade nos diz? Olha só. 171. Justiça da reencarnação. Justiça. Olha que fantástico. E a pergunta de Kardec: em que se funda o dogma da reencarnação? A espiritualidade responde: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seu filho uma porta para o arrependimento. Olha que interessante. Por isso que nós falamos que, segundo a espiritualidade, uma das maiores exemplificações do amor divino para com todos nós é a reencarnação. Porque não importa a situação que nós passemos, não importa o contexto, o erro que cometamos, sempre nos será dado uma nova oportunidade. E isso, pelo menos, a mim me enche de esperança. Claro, sempre buscamos acertar, instruir. É interessante para quem está no tempo estudando a doutrina e que realmente tem essa intimidade de mudar, porque nós vamos estudando e vamos nos melhorando aos pouquinhos, bem devagar, bem pouquinho, nas pequenas coisas. Depois de 10 anos, você olha para trás e fala assim: não. Você começa a perceber novos aspectos de mudança. Isso vai acontecer sempre. Por quê? Segundo a espiritualidade, a evolução é contínua e ininterrupta, infinita. Então, consequentemente, a todo e qualquer momento, nós vamos fazer uma auto-reflexão e vamos ver inúmeros pontos que nós necessitamos de melhorar. Então, por melhor que eu seja na reencarnação, por mais que eu procure trabalhar a caridade, por mais que eu procure dominar o meu ego, dominar o meu orgulho,
No momento do meu decesso, do meu desencarne, a espiritualidade fala, né? Nós começamos a rememorar rapidamente o passado, né? Assim, nossa vida. Nós vamos ver vários aspectos que nós vamos dizer, poxa vida, por que eu não melhorei isso? Nós vamos fazer isso. Mas eu penso, vai me ser dada nova oportunidade. E isso me enche de esperança e me possibilita entender, me faz entender que não está tudo perdido. Nunca. Como disse o nosso companheiro André Luiz, ele fala assim, nunca é tarde para recomeçar. É isso que ele diz na obra Nosso Lar, né? Porque nós sempre podemos recomeçar. E nós sempre vamos recomeçar. A reencarnação nos oportuniza novos contextos, novas experiências, porque o que faz o Espírito está lá na obra Pensamento e Vida e várias outras, como Evolução dos Mundos, no mundo maior, mas está lá no Pensamento e Vida, capítulo 1. Todos nós somos fruto da experiência que nós adquirimos. Todo e qualquer de nós. Jesus é o Cristo de Deus, porque Ele tem experiências crísticas, experiências do Espírito iluminado. Ao nosso ver, a perfeição. Chico foi Chico, um espírito caridoso, simplório, simples, humilde, porque ele é fruto de todas as experiências que ele adquiriu. Se eu analiso uma coisa nos 20, 30, 40 anos que eu entendo como vivo, como reencarnante, eu começo a entender que, se Chico viveu 80 anos e se tornou o que ele é, por que eu estou com 90 e não sou igual o Chico? Se eu vejo crianças que convivem comigo, com valores éticos e morais, intelectuais, superiores a nós, como diz o ditado popular, nos põe no bolso, por que Deus criou ele desse jeito e me criou do jeito que eu sou? Interessante, não? A reencarnação explica. A reencarnação nos fala e nos diz que esse espírito, muitas vezes, como essa criança que toca piano, ao meu ver, não sou um doutor de piano, mas perfeitamente, com 1 ano e 7 meses, é alguém que se dedicou muito mais que eu à música. E, consequentemente, muito mais experiência que eu o tenho. Claro, se ele for aprender música, vai aprender com muito mais facilidade do que eu. E se eu quero aprender música, eu vou ter que fazer exatamente como ele fez nas vezes passadas. E é interessante isso. Eu vou ter que dedicar o meu tempo à música. E, consequentemente, como nós não temos a bicorporeidade, que é um dos aspectos do Espírito, se eu dedico o tempo a uma coisa, eu acabo dançando moda, jogando mão de outra, isso é natural. Porque eu organizo o meu tempo. Eu vou ser, depois de várias encarnações, um exímio músico. Porém, o processo evolutivo nos diz, na espiritualidade, que eu devo aprender tudo, não é assim? Então, por mais perfeito que eu seja, por exemplo, num piano, eu posso não ser tão bom num violão. Estou usando a música como exemplo, tá? Então, eu tenho que fazer a mesma dedicação de reencarnação ao violão. Eu posso não ser um exímio músico em todos os instrumentos, mas não sei lidar com o aspecto da saúde. Eu tenho que começar a progredir no aspecto do domínio da biologia humana. Aí eu vou fazer enfermagem, assim, vou estudar décadas e décadas, vidas e vidas, até ser um exímio médico. Me tornei um exímio médico, mas não conheço nada do cosmos. Vou me tornar um astrólogo, assim? E para tornar um astrólogo, eu devo me dedicar, me debruçar sobre os livros, décadas e décadas, vidas e vidas, até me torná-lo mais. Jesus, em sua perfeição, todo e qualquer conhecimento que nós possuímos na Terra, Jesus o possui. Então temos que entender e perceber que Jesus, assim como outros que estão numa escala muito à frente da nossa, estão lá porque eles aproveitaram suas encarnações e, consequentemente, tiveram mais encarnações do que nós. Então me mostra também que eu tenho esse potencial gigantesco. O que? Coloquemos em nossas mentes. Jesus não mostrou o mínimo do mínimo da sua potencialidade máxima.
E reduziu a sua luz, como ele mesmo disse: não atireis pérola aos porcos. Reduziu a sua luz ao máximo para fazer com que nós compreendêssemos o mínimo da lei divina. É como se fosse assim, pegasse um PhD em qualquer área que pudéssemos imaginar e colocássemos para dar aula para crianças em termo de idade. O PhD, se ele for bom mestre, não vai ficar falando de né? Ele vai pegar e reduzir o seu conhecimento, ensinando o quê? O básico, não é assim? Ele vai adequar. E Jesus fez e faz isso por nós. A espiritualidade fez e faz isso por nós. Conhecimentos estão muito à frente. Se nós formos estudar essas questões que nós vamos falar aqui, que é as 116, 166 a 171 e as seguintes, o capítulo inteiro fala sobre a pluralidade das existências. E tem uma hora que a espiritualidade fala assim para a gente. Kardec faz uma pergunta, ela fala assim, ó, respondemos isso e não vamos além, porque a humanidade não tem capacidade de compreender. Quando nós vamos ver André Luiz na aula do nosso lado, André Luiz na aula do nosso lado, todo empolgado, né? Escreve, troca direito, escreve um monte de coisa. E aí, depois que ele termina o compêndio de informações, ele vai até Emmanuel. A gente mostra para Emmanuel, o que você acha da obra? Emmanuel, lê aquilo, logo assim, André, ficou maravilhosa. Só que nós vamos cortar metade do que está aqui. Por quê? É necessário com que nós, reencarnados, nós espíritos da humanidade, amadurecêssemos várias ideias, avançássemos em muitos aspectos científicos e morais, para começarmos a entender e compreender aquilo que André Luiz ia escrever. Então foi o que? Reduzido as informações para que nós entendêssemos. E consequentemente nós temos que perceber que mesmo as ideias de pluralidades de existências, de evolução, ainda estão no nosso patamar, na condição que nós temos de compreender. Muito mais informações virão, muito mais conhecimento virá, e esse conhecimento, olha que interessante, só virá quando nós gerarmos reciprocidade. Está lá na aula dos domínios da mediunidade, né? Quando fala para a gente sobre as energias espirituais. Há um rio de misericórdia ao nosso redor, porque nós não temos um didal para absorver. O que a espiritualidade está falando? O conhecimento vem, a misericórdia vem. Quando nós temos a potencialidade, a capacidade de absorver. Por isso que o caminho evolutivo é um caminho individual. É um caminho de cada um de nós. É impossível Jesus fazer a evolução que nós necessitamos fazer. Ele está fazendo a dele e contribuindo com todos nós. Agora, é uma contribuição. Eu aproveito ou não. Isso é muito importante nós percebermos. Eu repito muitas vezes as mesmas coisas, porque normalmente a intuição bate, tá, gente? Isso durante a minha vida. Eu fico repetindo assim, porque é importantíssimo repetir. A espiritualidade nos ensina, Emmanuel nos fala, que um hábito reiterado gera um caráter. O que Emmanuel quer dizer? Quando nós repetimos, nós sedimentamos a ideia que gera um hábito. E o hábito já é experiência. Se eu repito um hábito muitas vezes, acaba que eu começo a fazer ele no automatismo. E o automatismo é uma experiência de que? Vida. Eu faço mal com frequência porque eu repeti tanto nas encarnações passadas que virou o quê? Um caráter, uma experiência adquirida. Então não preciso pensar, não preciso raciocinar, não preciso quebrar a cabeça para fazer, porque já é natural. Assim como eu citei o exemplo do tocar, piano e tudo mais, aquele espírito que pega o violão e domina, se faz com facilidade, é porque gerou um caráter. O hábito tantas vezes repetido, ele faz naturalmente sem parar para pensar. Pensa. O cérebro pensa. Só que em velocidade muito mais rápida. Quem já aprendeu o instrumento musical sabe como é que é, né? A gente começa assim, dedinho aqui, isso é um mi. Né? Vai devagar assim, você vai tocar a música. Tu mais igual com o dedinho, vou tocar de novo. Dedinho. Glenn, assim, dedinho. Depois de anos, meu amigo, vai tranquilo. Você pensa na música, a pessoa canta, você já monta os acordes, porque o quê? É um hábito reiterado. O domínio de tal ponto que você não precisa pensar, o cérebro raciocina rápido.
Antes você levava 30 segundos você pensar, agora você leva milésimos de segundo. O dedo age rapidamente, a mente age rapidamente. Você consegue fazer um ato pensando em outro, porque gerou um caráter. E é essa a ideia de estudar constantemente. E não somente isso, quando nós vemos lá no mundo maior, capítulo 13 e capítulo 4, fala de cérebro, fala sobre o quê? Sobre a capacidade que nós temos, quando nós estudamos frequentemente o assunto, nós começamos a introjetar aquelas ideias no nosso cérebro e faz uma indução no nosso cérebro para que ele raciocine aquilo mais rapidamente. Mais ou menos assim. Se eu lá no dia a dia, lá no meu estresse diário, dirigindo o trânsito, e não falo do evangelho, eu fico vendo notícia ruim, brigar, matar. Se alguém me fecha no trânsito, a primeira ideia na minha cabeça é xingar. É brigar, é vingar, é atropelar. Não é assim? Por quê? Então o quê? Estou retando a minha mente. Mas eu estou sempre lendo o evangelho, sempre pensando no evangelho, eu estou o quê? Induzindo o meu cérebro a pensar em amor, em paciência, em tolerância, em virtudes. No momento que alguém me fecha no trânsito, por mais que eu tenha experiências em atropelar, em me vingar, em xingar, minha mente, meu superconsciente me aciona uma nova alavanca e eu tenho uma nova opção. Uma vez eu pensei, chegar na mente direto do evangelho. Opa, calma, todo mundo é. Tá vendo? Eu acabo contando o quê? Uma experiência. E eu continuo estudando o que vai mudar e gerar um caráter novo. Isso é a espiritualidade que nos ensina. Não sei o que eu falo, não, tá? A gente não domina isso, não. A gente ainda está nesse campo ainda dos erros. Mas vamos progredir. E a espiritualidade continua. Não vamos ler a questão toda, porque a questão é gigantesca. Esse capítulo é o capítulo 4. Olha as perguntas de Kardec. O capítulo, como nós falamos, é da pluralidade das existências. A reencarnação. Olha a pergunta de Kardec. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como nós citamos, o nosso objetivo aqui é avançarmos, evoluirmos, nos aperfeiçoar. E aquele que se aperfeiçoar um dia vai chegar à perfeição. Correto? E o que Kardec pergunta? Como faz o espírito para se depurar-se? E a espiritualidade responde. E aí vem aqui a resposta da maior parte dos nossos questionamentos na vida. Ai meu Deus, por que eu passo por isso? Eu passo por aquilo? Por que eu vivo assim? Por que eu vivo aquilo? Por que não pensou assim comigo? Por que eu sofro tanto? E a espiritualidade responde, sofrendo a prova de uma nova existência. E olha que interessante. A prova. Quando nós temos a prova, muitos de nós pensam que o sofrimento vai conquistar ela, né? A gente vai ter qualquer avaliação, por exemplo, do estudo, a gente fica preocupado, não, vou ficar me matando de estudo, mas por quê? A gente está vendo um progresso lá a gente está vendo a conquista, a colheita dos frutos, assim. A reencarnação é a mesma coisa. Como que faz o espírito para se depurar? E nós começamos a ver a programação gigantesca que é feita para nós encarnarmos. Vários irmãos nossos, e aí eu falo, acredita por mim, programam a reencarnação para nós de acordo com o quê? Com as experiências que eu sou capaz de adquirir. E programam a reencarnação. Claro, seguindo a lei de causa e efeito. Não é sinal, não gosto de vocês, reencarna ali. Não. Existe toda uma programação em meio àqueles que eu convivi, numa lei de sintonia, numa lei de convívio com aqueles espíritos para que eu possa aprimorar. E criou essa programação e eu reencarno para o propósito de falir, de acertar. Tudo me é dado, é que eu acerte. Eu venho para o Espírito, me é falado de Jesus, me é falado da lei divina. Eu começo a seguir os preceitos de conheça-te a ti mesmo, porque quando eu estudo o Evangelho eu começo a perceber e observar as minhas falhas, não com o propósito de entrar em depressão, de me depreciar, não. A ideia é para me conhecer e saber qual a minha capacidade. E a partir daí eu vou fazer igual eu faço na escola, vou estudar, vou me preparar para meus testemunhos, que é a prova. E cada prova, ou eu saio com êxito, ou eu saio em desequilíbrio. E, consequentemente, para eu me depurar, vai me ser dada uma nova oportunidade. Sempre vai ser dada. Se eu receber essa encarnação bem, nova oportunidade me vai ser dada para eu avançar
Mas se eu tenho um caso de falência múltipla, né, que é o caso de muitos de nós, vai se dar uma nova oportunidade, porém com os reflexos das minhas ações. Olha que interessante. Se eu uso bem todos os recursos que eu tenho, como é parado os talentos, muito mais me será dado. Se eu uso mal, até o que eu tenho será tirado. Então, falar de reencarnação é falar do aspecto responsabilidade. Porque quando Jesus diz que aquele que usa mal os seus recursos, até o que tem que será tirado, nós temos que falar de todas as capacidades e potencialidades que o Espírito pode ter. E quando nós falamos, a lei divina é envolvida em amor. É eterna essa pena? Não. É com o propósito de aprender. É mais ou menos como se fosse assim. Está lá seus filhos, 3 crianças brincando com o mesmo brinquedo. Um não quer dividir o brinquedo com o outro. Você tira o brinquedo e fala assim: quando você aprender a dividir, eu te entrego o brinquedo. Assim, a criança aprende a compartilhar. É a mesma coisa na reencarnação. Porque a gente fala assim: poxa, esse aspecto é 5 minutos, 10 minutos. A reencarnação são anos. Mas no aspecto espiritual, o espírito, ele tem fim. Segundo a espiritualidade, eterno é só Deus, né? Sempre existiu, sempre existirá. O espírito, ele é imortal. Falamos de imortalidade da alma, um dos 15 princípios da doutrina espírita. Então, uma reencarnação em aprendizado mais severo não é nada na existência espiritual. E é uma das coisas que nós temos que internalizar. Porque nós ainda não temos experiências espirituais. E entender isso demanda uma força muito grande. E é por isso que nós devemos desenvolver a nossa fé. A nossa fé. E desenvolver a fé, graças a Deus, não é só acreditar. Porque a doutrina nos fala da fé raciocínio. E é interessante. Porque falar de reencarnação para uma pessoa que não estuda, a pessoa pode ver como maravilhoso. Mas quando você pega e começa a ver todos os relatos científicos, todas aquelas crianças indianas, brasileiras, que se lembram de vidas passadas, todas essas crianças que falam em eternidade, porque só como iniciou a doutrina, né? Só que o que toca na matéria é quem esperta. Então precisamos de ver para crer. O Anderson também. Quando eu começo a ver a psicologia, os psicanalistas estudando esse aspecto, os psiquiatras, e está dando para todos nós aspectos, situações, pessoas, contextos. Aí eu começo a confiar com mais veemência. E confiar com mais veemência me faz ter uma fé raciocínio. Então eu começo a ter uma força, uma capacidade interna de tal modo que não importa a situação que eu passe, eu sei que aquela situação vai ter fim. E tão rápido será quanto foi o meu esforço. Eu começo a me esforçar mais. É natural. Porque ninguém quer ficar sofrendo. A espiritualidade usa o exemplo do espinho, né? Se o espinho é na minha cara, eu fico lá feliz da vida, está doendo. O que eu faço? Rapidamente, no meu movimento para retirar. Se eu coloco a mão na chaleira quente, a não ser que eu não sinta, tem alguns aspectos aí biológicos que eu não sinta dor, né? Eu retiro a mão rapidamente. Então eu começo a desenvolver uma fé raciocinada, compreender os aspectos da reencarnação, começo a entender como eu modifico aquela minha situação para que eu viva em plenitude, ou nessa vida ou na próxima. Então eu começo a me programar. Olha que interessante. Então falar de reencarnação é trabalhar vários aspectos da lei. E entendendo esses vários aspectos, não é para sair falando assim: nossa, domínio, eu sou doutor, não. É para que eu lance mão desses aspectos, para adquirir novas experiências, com a certeza de um futuro melhor, esperança, fé, confiança e trabalho. Eu começo a trabalhar aspectos da lei, eu começo a aprender, a praticar aquilo que Jesus diz: conhecer a verdade, e verdade vos libertará. E assim eu vou caminhando devagarinho e sempre.
Quando nós falamos de todo e qualquer aspecto da lei, quando nós somos convidados a falar de todo e qualquer tema, já vem na nossa mente, falando assim, o que eu preciso aprender? O que eu preciso compreender? O que eu preciso perceber para modificar a intimidade? Porque não existe nada que venha a todos nós que não seja necessário. Se estamos falando de reencarnação, é porque nós muito precisamos aprender. Não importa quem esteja ouvindo. Não importa quem esteja ouvindo. Não importa quem esteja falando. Não importa quantos livros, quantas horas, quantos estudos, quantas encarnações ouvimos falar de reencarnação. Se está vindo a nós, inclusive para mim, é porque alguma coisa é necessário aprofundar, aprimorar ou perceber, para que várias de nossas experiências possam ser modificadas. Um dos aspectos que a espiritualidade nos fala, os pais e mães de todos os nossos vícios que nós devemos vencer, é o nosso orgulho. Porque o orgulho nos limita. Quando nós falamos de reencarnação, eu já fui chamado pelo menos umas 50 vezes para falar desse item em várias casas. Eu começo a pensar assim, né? O meu orgulho. Não, já falei tanto, vou estudar para quê? Aí vem a espiritualidade, né? Opa! Aí eu li, não, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que ver coisas novas. Tem que analisar coisas novas. Tem que perceber coisas novas. Refletir na instrução do meu dia a dia. Para que eu comece a perceber tudo isso que a espiritualidade quer me dizer. Porque é isso que a espiritualidade faz. Ela nos dá uns toquezinhos. É como se fosse um amigo. Assim, ó. Tá vendo aí, ó? Fica aqui, né? Ó, tá vendo essa experiência? Essa situação difícil? Pense em reencarnação. Eu começo a me desesperar, começo a preocupar. Reencarnação, opa, porque automaticamente penso na reencarnação, eu penso em várias vezes. Evolução, causa e efeito, e uma sensação vazia para calma, não é da forma que eu estou vendo. Para nos colocar freios, para criar o nosso dique. O que é um dique? Um dique é o que direciona a água, né? Daquela pressão gigantesca, eu crio um dique para direcionar, para produzir um trabalho que eu desejo. É isso que a espiritualidade faz quando ela nos convida a estudar o espiritismo, o Evangelho, e que eu crie elementos em mim para que Jesus, a espiritualidade, para que a lei divina haja em mim. Eu estudo 10, 50, 100 vezes, repito, leio 10, 50, 100 horas, para que eu possa sempre perceber nuances diferentes da realidade. E percebendo nuances diferentes, eu posso modificar o meu comportamento de acordo com o que eu percebo, de acordo com o que eu compreendo. Se eu penso assim, eu faço o meu propósito, como eu faço o meu processo evolutivo de forma contínua e ininterrupta. Se eu penso o contrário disso, que eu já domino, que eu já sei, eu limito a minha capacidade de aprendizado e de praticidade. Então nós temos que perceber que não importa quantas vezes nós falamos de todo e qualquer tema, quantas vezes nós repetimos todo e qualquer dizer de palavras do Mestre, sempre terá algo novo a perceber ou compreender. Então a autoanálise é essencial a todo momento. E quando se fala de auto, falamos de mim. Então o conhecimento é que trago, não é para o outro, é para mim. E dessa forma eu convido a todos a ler, como nós citamos, Livros dos Espíritos, questões 116 a 171. Na verdade, eu convido a todos a estudar todo o Livro dos Espíritos, mas esse tema, essas questões. Estudar João, capítulo 3, versículo 3 a 5. Mateus, capítulo 11, versículo 11 a 14. Capítulo 17, 3 e 12 a 13. Caminho, Verdade e Vida, questão 108, 110 e 111. Não lemos o Caminho, Verdade e Vida e até ler, mas acabou que dialogamos a respeito dos aspectos que estão nessa lição. A espiritualidade nessas lições vem nos trazer o propósito, nos mostrar qual o propósito da reencarnação. Porque não basta só saber, tem que saber o propósito. E não basta só saber o propósito, temos que saber também como nós podemos lançar a mão desse conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas felizes e realmente felizes.
Dessa forma a gente agradece a oportunidade. Acabou o tempo, passa rapidinho, a gente nem vê. Agradecemos, esperamos que todos nós tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana e que possamos lançar mão de todo e qualquer conhecimento, de toda e qualquer oportunidade que Jesus, que Deus nosso Pai, que a Escritura das Amigas nos proporciona. Dessa forma a gente entende tudo. Agradecemos. Nós é que agradecemos. Meus irmãos, nós temos alguns recadinhos rápidos aqui. A casa oferece uma orientação e um amparo para que se faça a implementação do culto cristão no lar. Aqueles que tiverem a necessidade, todos nós, de implantar o culto do Evangelho no lar, mas ainda assim sintam um pouco de dificuldade para isso, procure a recepção. Existe uma equipe que vai até o lar, faz os primeiros evangelhos no lar com vocês, auxiliando realmente a estruturação desse culto cristão lá, que é muito saudável para a família e principalmente para todos nós. A casa também oferece um atendimento fraterno às segundas e quartas-feiras, de 19 a 19h30, deixar o pedido na recepção e aguardar no salão até ser chamado. Outra tarefa é a orientação espiritual, que ocorre também às quartas-feiras, deixar o nome na recepção também de 19 a 19h30 e aguardar até o final da reunião. E aqueles que estiverem em tratamento, aqueles que já deixaram hoje o nome e que vão pegar esse receituário, assim que finalizar a reunião, podem subir e apanhar o receituário. Meus irmãos, nós também pedimos a ajuda e a caridade de todos vocês, porque nós, da Fraternidade, assistimos algumas famílias em necessidade e precisamos da ajuda de vocês para a gente poder fechar as cestas desse mês. Nós estamos precisando de arroz, açúcar, óleo e farinha de mandioca. Aqueles que tiverem condição de doar qualquer quantidade vai ser muito, muito bem-vinda. Muito bom. Depois de um brinde desse, de esclarecimentos, nada melhor do que a gente agradecer ao Cristo, né? Essa oportunidade bendita que aqui tivemos, de tanta luz, de tanto esclarecimento que liberta, que consola. Ô Divino Jesus, muito obrigado. Nós que nós somos criaturas ainda tão pequenas, tão ignorantes, tão carentes do teu amor, da tua misericórdia para conosco. Não desiste de nós, Jesus. Caminhe sempre conosco, nos amparar, a nos proteger, nos guiar nessa nossa jornada, nos fortalecendo com o bom ânimo, que possamos aproveitar cada existência com muita intensidade, Jesus, mas com o objetivo de acertar. Ainda que caiamos, Jesus, não nos deixe sucumbir, não nos deixe esmorecer. Rogamos, Jesus, por esse planeta que passa por tantas provas tão necessárias para a tão bendita e esperada regeneração. Rogamos, Jesus, pelos povos que sofrem as mais diversas privações. Rogamos pelos próprios povos envolvidos em conflitos armados, para que seus líderes, seus governantes, suas autoridades possam repensar suas posturas, deixando de lado o orgulho, deixando de lado a vaidade, entendendo a responsabilidade e o compromisso para com a população e o quão a população é sofrida em função disso. E o mesmo pedido pelo nosso país, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, que receba, Jesus, um amparo para que possamos trilhar uma jornada de luzes e de muito progresso. Que tua paz seja conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, estamos chegando no final da reunião. Quem gostar, quem precisar tomar um passe, forme uma fila, por favor, à direita, em silêncio. Vamos com Deus e paz profunda a todos.